Opa, tudo bom? Hoje nós vamos ver uma história que se chama Dan Reincarnation. Capítulo 1. Nós estamos no reino de Helmut e aqui nós vemos o Vermut e seus 4 parceiros destruindo tudo. O objetivo deles era destruir todos os reis demônios do caminho. No momento, eles já conseguiram derrotar 3. Os parceiros deles são a Sienna, que é uma feiticeira, uma curandeira que se chama Nise, o Tank Malone e o Hamel, que é o nosso protagonista. Eles estavam dominando o reino, mas de repente, um monstro surpreende eles. O Hamel corre rápido e protege todos eles, recebendo um ataque que foi tão forte ao ponto de perfurar o seu corpo. Com seus últimos suspiros, o Hamel apenas se despede de todos os seus companheiros. Mas agora, nós vemos que ele é uma criança. A vida do Hamel é a sua vida passada. Ela foi escrita em um livro, e nesse momento ele conseguiu voltar à vida através da reencarnação. Ele chegou com todas as suas memórias. Desde aquele tempo, já se passaram 300 anos, e surpreendentemente, ele voltou como um descendente do herói Vermut. O Hamel agora tem o nome de Eugene Lionheart, e tem 13 anos. Durante todo o tempo, o Vermut teve várias mulheres, mas a sua linhagem oficial era a que ele tinha com a sua esposa, mas também existiam vários ramos indiretos que também eram levados em consideração. O Eugene tem o mesmo sobrenome do Lionheart, mas ele é de uma ramificação indireta da família. Então, uma cerimônia da linhagem estava chegando, logo eles fariam algo diferente. Aqueles de uma ramificação indireta são estritamente proibidos de usar a sua espada real e treinar mana. O Eugene pratica com uma espada de madeira para melhorar as suas habilidades. O seu pai fica um pouco assustado porque o Eugene não se parece nem um pouco com uma criança. Ele é diferente, com um olhar assustador e tem uma aura muito escura. Crianças não são dessa maneira. No dia seguinte vai ser a cerimônia e é uma tradição que ocorre uma vez a cada 10 anos. Eles escolhem crianças entre 10 e 15 anos para a linhagem principal e eles competem para ver quem deles vai ter a capacidade para se tornar o chamado de Lionheart. Mas a linhagem direta, ao contrário da ramificação, poderia treinar com armas reais e treinar a sua mana. Isso porque eles não querem que alguém que venha da ramificação tenha sucesso do que aqueles da linha direta. O Eugene era incrivelmente talentoso e forte. O seu pai estava se sentindo muito culpado por não possuir um talento. Ali vão ser um total de 3 crianças da linhagem direta e 6 da ramificação, que são os competidores. Um dos filhos da linhagem principal vai ser o filho da primeira esposa e outros 2 vão ser gêmeos da segunda esposa. As 2 principais têm autoridade relativamente maior, as outras são só tratadas como lixo mesmo. O Eugene estava se lembrando do seu passado e naquela época ele se achava um gênio, mas na verdade ele não era. O verdadeiro gênio foi o Vermut. Ele é elogiado por todos e conhecido como o deus da guerra. Seus outros companheiros eram altamente conceituados nas suas áreas. O Eugene fica bem frustrado, se perguntando se o rei demônio ainda estava vivo nos dias de hoje. Lá na sua vida passada, o Vermut prometeu que mataria o rei demônio, e aparentemente, graças a essa promessa, a paz durou até agora. Sendo assim, 300 anos depois, eles finalmente alcançaram o território principal dos Lionhearts. Eugene chegou ali. Somente aqueles que pertencem à linhagem direta podem usar um emblema do lado esquerdo do peito. O Eugene fica lá e tem uma empregada que vai ajudar ele no que precisa. O Eugene pede que ela mostre a academia para ele poder treinar. Enquanto isso, lá do lado de fora, tava um menino e uma menina que tem um emblema no peito do lado esquerdo. Eles eram os gêmeos e eles estavam zombando do Eugene por ele ser pobre. O Eugene estava treinando com uma lança de madeira e a empregada fica impressionada com a forma como ele se move. Os gêmeos chegam lá e eles são chamados de Cian e Ciel. O Cian pergunta o que ele estava fazendo e o Eugene só pergunta de uma maneira rude se ele não estava vendo que ele estava segurando uma lança. Ainda o chamando de idiota. O Cian fica muito bravo e manda ele pedir desculpas, mas o Eugene fala que não estava nem aí. Mas o Cian continua gritando contra ele e manda ele limpar a sua carruagem que ele usou. O Eugene pede a empregada para limpar e o Cian grita ainda mais do porquê que ele estava ignorando todas as ordens que ele estava dando. O Cian diz que ele é um Lionheart e todos têm que obedecer às suas ordens. O Eugene zomba dele ainda mais e diz que ele é o Eugene Lionheart. A Ciel também se apresenta. O Cian estava bravo, muito bravo por ter sido ignorado. Então ele decidiu pegar a sua espada de madeira e o desafia para um duelo. O Eugene tenta não aceitar esse duelo, porque era besteira, mas o Cian
continua insistindo nisso e fica muito chato. Então Eugene foi obrigado a aceitar. Ele começou a tirar os pesos que tinha no seu corpo e o Cian fica muito surpreso que ele estava com tudo isso de peso preso no seu corpo. Mas mesmo assim ele continuou e eles assumem a posição de duelo. Em um piscar de olhos, o Eugene facilmente derrubou o Cian. O cara chega a vomitar e a irmã dele não entende o que acabou de acontecer. Ela acha que ele treinou Mana e fala que isso é injusto, mas eles aceitam a derrota. Um cara que se chama Rezar chegou e chama o Cian. Ele pergunta o que aconteceu e Eugene tenta explicar, mas no final eles vão embora de lá. Durante essa noite vai chegar mais um concorrente e o resto no outro dia. O Cian contou a sua mãe tudo o que aconteceu. A mãe dele, que é a segunda esposa da linhagem direta e se chama Anilisia, fica furiosa da forma como um mero plebeu humilhou seu filho. O Cian pede desculpas pra ela pelo que aconteceu, só que na hora ela lasca um tapão na cara do moleque e manda o Rezar tirar ele daqui agora mesmo. É pra ele treinar, e isso não acontecer nunca mais. Ela diz ao Ciel pra ficar perto do Eugene quando tiver a chance e o matar. Mas isso poderia gerar muitas suspeitas, então os guardiões do código familiar poderiam ver. Ela pede a ela para fazer amizade com ele. No dia seguinte, os 3 herdeiros da linhagem ramificada chegaram. O nome deles é Deacon, que tem 11 anos, Hans, 14 e Giles, 10. O chefe da família também chegou lá. Todos se reuniram para receber eles. Até Onisis e o filho mais velho da família da linhagem direta também estavam lá. Além disso, o primeiro da linhagem de sucessão, Gilad Leonhardt, chegou ao lado do seu irmão mais novo, Gion, e os dois cumprimentam todos e os convidam para jantar juntos. Eles estavam na mesa da família. Os únicos que faltavam é o Gerges e a Desira. Por mais que eles sejam de uma família secundária, eles são altamente considerados para tudo isso. Tem um homem camponês que se chama Loberian, da Torre Vermelha. Ele é o discípulo da Siena. 300 anos atrás, a Siena ascendeu a mestre da Torre Verde e se tornou o mais jovem entre as mestres da Torre da história. Ela reconstruiu os livros de magia padrão em Aroth, e assim, tanto as Torres Verdes quanto as Vermelhas mantêm a Siena como a sua grande mestra. O Gilad faz o Cian se desculpar com Eugene pelo que aconteceu mais cedo. Ele fica muito surpreso ao saber que o Eugene praticamente treinou sozinho, e assim conseguiu derrotar o seu filho. Eles começaram a comer e depois da comida, eles explicaram que a primeira prova vai ser um labirinto e dentro do local existem armadilhas e monstros. Mas os monstros são ilusões do Loberian, mas ele vai garantir que tudo isso seja muito real para todos eles. Se eles conseguirem derrotar o chefe do labirinto, eles vão poder pegar um tesouro na sala da família Lionheart. O jantar acabou e o Eugene estava caminhando quando encontrou o Gerges e a Desira. Eles perguntam se ele realmente derrotou o Cian e ele responde numa boa que sim e continuou seu caminho. O Eugene foi treinar de novo e a Desira com o Gerges chegaram nele de novo. A Desira o desafia para uma luta com uma lança, já que a sua especialidade é lutar com lança. O Gerges vai ser o juiz e de fato a luta começa. O Eugene bloqueia todos os ataques dela. Ela não estava mais sabendo o que fazer e após lançar vários ataques, ela acha que encontrou uma brecha, mas é facilmente bloqueada e assim dando a vitória ao Eugene. O Gerges e a Desira querem se unir com ele para conseguir finalmente derrotar a linhagem direta, já que isso nunca aconteceu antes. A Anisilia, ao mesmo tempo, tem que encontrar uma maneira dos seus filhos sobreviverem. Ela estava esperando que eles sejam escolhidos pelo Loberian para que eles deixassem a família por um tempo e seus filhos vão ficar como sucessores mais fortes e assumirão a primeira posição de sucessão. Então, o dia do teste chegou. O Loberian forneceu a eles uma magia que permite que eles criassem a arma que eles desejassem. Cada um faz a sua própria arma, e depois que ele deu a eles um colar que os ajuda a saber se estão em perigo ou se querem sair do labirinto. O Eugene estava acostumado com labirintos, já que ele passou a vida toda nesses buracos. Assim, ele tem tudo sob seu controle. 3 já foram desclassificados. Os demais ainda estavam no labirinto. O Loberian e o Gilad estavam observando cada um deles. Eles os analisaram e dizem quais são os pontos fracos de cada um. O filho mais velho parece mais interessado em magia, mas não quer seguir por conta da sua mãe. No entanto, o seu pai quer que ele persiga os seus sonhos. O Loberian comenta que a sua história favorita é a da Siena. Por outro lado, o favorito do Gilad em toda essa história é o Hamel, mas ele não deixa isso claro, porque ele ficou chocado ao ver as habilidades do Eugene.
Ambos ficaram sem palavras ao ver ele lutar. Eles o chamaram de gênio, porque aquele troll foi um teste para eles conseguirem escapar, não para lutar e nem muito menos para vencer. E ele fez isso. O Gerges também consegue o derrotar, mas ele estava tão ferido que desmaiou. O Cian consegue escapar do troll e se junta a sua irmã Ciel. A Desira também apareceu e assusta o Cian. Isso era uma emboscada, mas falhou e ela tenta fugir. Os dois perseguem ela e, sem querer, eles chegaram ao centro do labirinto. Eles encontraram o boss final. O Eugene já estava lá no canto e pergunta por que eles três chegaram juntos. Ele estava curioso para saber quem chegaria primeiro ali. A Ciel diz que foi ele, mas o Eugene quer ceder isso a eles. Porque se ele lutar sozinho ali agora, ele derrota o Minotauro facilmente. Ele comenta que seria triste para eles que lutaram muito para chegar lá. O monstro não ataca se você não estiver a uma certa distância. Ele sugere aos três atacar por ordem de chegada. A Desira vai primeiro, depois o Cian e por último a Ciel. Cada um deles vai lutar sozinho para tentar vencer o Minotauro. O Eugene diz a Desira que se ela não ousar tentar, ela deveria se render. Mas ela não faz isso. O Cian se pergunta se o Eugene vai lutar. E ele diz que vai por último porque ele de fato vai derrotar o monstro. Mas se o Cian derrotar o monstro primeiro, ele vai o chamar de irmão mais velho pelo resto da sua vida. Isso motiva muito o Cian e ele estava doido para matar o chefão final, que é o Minotauro. Pessoal, a segunda parte desse vídeo já está completa para vocês no link da descrição e no primeiro comentário fixado, além de estar aparecendo aqui na tela, beleza? Espero vocês lá.